Olá pessoal dos sextos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa, e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Nós estamos realizando o que? A correção dos exercícios que foram passados ao longo do segundo bimestre. Anteriormente fizemos a correção da primeira parte do substantivo, em que nós verificamos ali com maior clareza o que é um substantivo próprio, um substantivo comum, um substantivo abstrato e um substantivo concreto. Então, se vocês ainda não viram essa aula, a correção dessa atividade, vejam lá justamente para que vocês possam ainda se familiarizar mais com este conteúdo. Vamos ver agora a segunda parte, em que falaremos do substantivo simples, composto, primitivo, derivado ou e coletivo. Então, precisamos aí nos adequar aos poucos com essas nomenclaturas. Por que estou iniciando por essa parte? O substantivo ele é uma classe gramatical muito importante. Não que as outras classes gramaticais que vocês ainda irão ver não sejam também, porque um acaba complementando o outro. Mas o substantivo ele é sempre o que? Um nome. Então o substantivo sempre vai ser um núcleo de uma frase. Então é necessário que aos poucos vocês compreendam isso. E para os conteúdos ali dentro da apostila, que é o processo de acentuação gráfica, o processo de novo acordo ortográfico, vocês vão verificar como que o substantivo, vocês compreendendo essas nomenclaturas, eles acabam ali ajudando nessa compreensão. Lembram quando nós verificamos ali o uso do X, do CH, o uso do S, do Z, o uso do G e do J, que na maioria das vezes uma palavra primitiva, se começa com uma determinada letra, o seu substantivo derivado terá que acompanhar a mesma letra. E vários processos ali de paroxítonas que não são mais acentuadas. Então, é um processo que vai ajudando o outro. Então, é importante, primeiramente, aqui essa base dos substantivos para que possamos aí corrigir os exercícios também que foram passados referente à apostila de vocês. Um conteúdo acaba ajudando um outro e nós temos que verificar aí uma forma que vocês compreendam melhor estes assuntos em específico. Então vamos lá aqui a esse tema. Lembrando que um substantivo ele pode ter mais que uma classificação. Às vezes um substantivo pode ser simples, pode ser concreto. Mas nós estamos estudando o que primeiramente? Estamos estudando as principais características, a formação deles. Então, vamos lá. Exercícios substantivos, parte 2. Para separarmos em simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Temos primeiramente aqui a palavra terra. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Terra. Notem que eles têm a mesma estrutura, não tem? Como que se chama isso? Isso se chama um radical. Ou seja, por meio de um radical eu posso criar outras palavras que sejam da mesma família, mas para isso é necessário que haja uma palavra que seja o quê? Primitiva. E em língua portuguesa, nós conseguimos sempre fazer uma associação que de alguma forma nos leve mais fácil ao entendimento. Por exemplo, a primeira sílaba, pri, vem da palavra primeiro. Então, qual que é a palavra que surgiu primeiro? Terra ou terremoto? Ferro ou ferradura? Jornal ou jornalista? As palavras que vêm primeiro e que dão origem às outras chama-se primitiva. As palavras que são originadas da primitiva chamam-se derivadas. Então, olhem aqui. Terra. O que surgiu primeiro? Terra ou terremoto? A terra. Então, é uma palavra primitiva, um substantivo primitivo. Só que dessa palavra eu consigo construir terremoto, terraço, terreno, terráqueo, terrestre, que está tudo associado à palavra terra, que se inicia pela mesma estrutura. Então, aqui eu já tenho um substantivo derivado. Então, substantivo primitivo, aquele que veio primeiro, mas eu posso construir outras palavras que se baseiam naquele mesmo radical, porque se originou da palavra que veio primeiro. E esse primitivo ele é importantíssimo lá nos exercícios que aparecem, que nós vamos ver ali da apostila, em que vocês fizeram aquele trabalho mensal, da página 22 a 25, em que vocês tinham justamente que
consultar a apostila e verificar qual palavra continua, qual palavra é escrita com determinada letra, qual permanece com acento, qual perdeu o acento. Então é um processo que anda junto. Peixe. Verifique aqui que eu coloquei peixe e espada aqui embaixo. E aqui eu coloquei peixe e espada tudo junto. Peixe é um nome só. Então ele é um substantivo simples. Espada aqui também é um nome só. Então também ele é um substantivo simples. Então notem o seguinte. Terra, uma palavra primitiva. Terremoto, uma palavra derivada. Peixe, um substantivo simples. Espada, também um substantivo simples, uma palavra só. Mas olhem aqui, juntou as duas palavras, peixe e espada. Peixe e espada é um tipo de peixe. Se vocês verificarem ali na internet, vocês vão até conseguir entender por que esse peixe tem esse nome, peixe espada. Porque ele tem as características ali que o levaram a fazer essa associação de sentido. Só que peixe, espada, olhem só, tenho duas palavras. Então é um substantivo composto. Agora, por exemplo, girassol. Girassol é escrito tudo junto. Mas eu tenho a palavra gira e a palavra sol. Juntou-se as duas palavras, tenho aí um substantivo composto também. Laranja. Olhem a palavra laranja, por exemplo. Ela é um substantivo simples, ela também é concreta e ela pode ser também primitiva. Por quê? Porque de laranja eu posso criar palavras da mesma família com a mesma estrutura. Por exemplo, laranjada, laranjeira, laranjal. Então, laranja, ela é uma palavra primitiva, mas também não deixa de ser simples e de ser concreta. Então, é uma palavra primitiva, mas que da palavra laranja surgiu qual palavra? Laranjada. Então, aqui eu tenho um substantivo derivado, porque surgiu graças à palavra que veio primeiro, que é a palavra laranja. Guarda-chuva, duas palavras, que têm um único sentido, guarda e chuva. Então, há um substantivo composto. Alcateia. Só vai se existir uma alcateia se tiver o agrupamento de vários lobos. Então, isso nós chamamos de substantivo coletivo. Cardume. Cardume de peixe. Só irá existir se houver vários peixes. Os substantivos coletivos existem vários. Por exemplo, cáfila, camelo e assim por diante, que nós vamos ver aí posteriormente. Então, também um substantivo coletivo. Então, reforço aqui, vejam a aula novamente da correção anterior, vejam as aulas que já foram postadas, olhem ali os exercícios, para que cada vez mais vocês fiquem familiarizados com estes assuntos. E voltaremos então com uma nova videoaula aí para vocês, corrigindo atividades que já foram passadas ali da apostila. E vocês vão verificar como a compreensão do substantivo é importante para a continuidade dos nossos estudos. Cuidem-se e até a próxima.